Olá pessoal, como vão? Estamos aqui então para dar sequência, finalizar tópicos de ceifadores. A gente tinha iniciado em sala de aula os ceifadores sérios, a gente viu todos, e agora vamos ver os ceifadores paralelos. Bom, eles são então, circuitos que vão ceifar, né? Então, o sério a gente já acabou visualizando e o paralelo, então a gente vai visualizar a partir de agora. Aqui temos um exemplo, né? A forma de onda vai de -5 a +5, né? E a tensão de saída está aqui. O que acontece então? Quando está com +5, o diodo vai polarizar, né, diretamente, e a tensão vai ir a zero, então aqui na saída em VO, nesse primeiro instante aqui. Quando a tensão é negativa, então inverteu, eu estou com um menos agora nesse lado, o diodo vai entrar em bloqueio, né, que estamos representando aqui nessa imagem com ele em cinza, mais clarinho, e esse padrão vai seguir nos outros circuitos também. Sempre que o diodo estiver em bloqueio, ele vai estar em cinza. Então, na verdade, a gente está cortando basicamente a parte positiva dessa forma de onda, né, restando apenas a parte negativa então. Né? Então, amplitude inicial de -5 até 5 volts, agora ficou de -5 a 0 volts. Um outro exemplo aqui, temos um ceifador paralelo também, né? O diodo está aqui em paralelo com a saída e temos uma fonte de 5 volts neste caso. Então, o que acontece aqui? Para essa forma de onda, dentro de serra, de -10 a 10 volts, a gente tem que observar a linha de corte, que é aquilo que a gente analisava, quando que o diodo vai estar conduzindo, quando que ele vai estar em bloqueio. Nesse caso aqui está associado com esses 5 volts da fonte. Então, o que acontece? O diodo vai estar em condução sempre que a tensão de entrada for maior que esse -5, que é essa linha aqui. Naturalmente, quando ele estiver em condução, a tensão aqui, o diodo ideal, é tensão igual a zero. Então, a gente vai cortar toda essa parte superior à linha tracejada, restando somente a parcela abaixo aqui. Com a diferença de que a amplitude agora, a tensão mínima, é -5 volts. Por quê? Porque eu tenho que pegar a tensão de entrada e descontar os 5 volts que está aparecendo aqui. Quando eu entrar, quando está com a tensão de entrada que está em -10, eu vou ter -10 mais 5 volts, então eu chego em -5 volts, que é esse ponto inicial. E depois, conforme a gente já tinha feito outros exemplos, essa tensão vai subindo aqui. Quando chega nesse exato instante, onde a tensão de entrada é igual a -5, o diodo vai entrar em condução e entrou em condução a tensão se permanece em zero. Então a gente tem essa condição então. Então quando o diodo está em bloqueio, a tensão de entrada sendo menor que -5, a tensão de saída vai ser a própria tensão de entrada mais 5 volts. Um outro exemplo aqui então, ceifador paralelo. Agora temos a fonte de 5 volts em série com esse diodo. Então, para essa forma de onda também, a mesma forma de onda dentro de serra, a gente encontra então novamente a linha de corte, que é o ponto onde o diodo então vai entrar em condução ou em bloqueio. Então, o diodo em condução vai sempre ocorrer quando a tensão estiver abaixo de 5 volts. Então, de -10 até 5 volts, o diodo vai estar em condução. Se ele está em condução, o que acontece? A tensão de saída vai ser próprio 5 volts. Então, 5 volts aqui está constante até esse ponto. Chegou nesse ponto aqui, o diodo vai entrar em bloqueio, e aí a tensão de saída, de 5 até 15 volts, vai estar aqui na saída agora, exatamente. Então, tudo que está abaixo da linha de corte, toda essa região aqui, foi eliminada na nossa tensão de saída. Então, quando o diodo está em bloqueio, sempre que a tensão de entrada for maior ou igual a 5 volts, a tensão de saída vai ser a própria tensão de entrada. Bom, e isso finaliza essa parte dos ceifadores paralelos. Aqui também é a forma bem semelhante ao que foi os circuitos ceifadores em série. Sempre partimos do princípio de verificar o ponto de condução, o bloqueio do diodo, e a partir disso a gente verifica a tensão de saída. Bom, agora vamos entrar no tópico grampeador. A principal diferença dos grampeadores e ceifadores
é que o grampeador ele vai manter a amplitude do sinal de entrada na saída e vai colocar um nível CC, né? Vai deslocar a forma de onda positivamente ou negativamente. Vejamos aqui um exemplo, né? Também novamente diodo em cinza significa que ele está em bloqueio, né? Então o circuito aberto, né? nesse ponto. Bom, a forma de onda aqui quadrada, de mais 5 a menos 5, o que produz na saída? Ela tem uma amplitude dentro, então veja só, a amplitude aqui é de menos 5 a 5, ou seja, 10 volts. A saída também tem 10 volts de amplitude, nesse caso de menos 10 a 0. Bom, inicialmente então, o capacitor ele possui tensão nula. Então o que acontece nesse caso? Quando a tensão é nula, você tem entre os terminais do capacitor 0 volts e naturalmente isso é um curto-circuito. Então é como se eu tivesse aqui apenas uma linha, né? Uma linha interligando aqui esse ponto. Então um curto-circuito. Quando você analisa esse tipo de circuito, você deve verificar sempre o ponto de condução do diodo, que é nesse momento, quando o diodo vai entrar em condução, é que haverá o momento de carga desse capacitor, que para esse circuito ocorre no primeiro ciclo. Então, quando eu tenho 5 volts aqui, eu vou gerar aqui nesse ponto uma condição para entrar em condução o diodo. Bom, e se ele entra em condução, naturalmente a tensão da saída é igual a 0, como nesse instante aqui. Como a malha fica aqui apenas entre a fonte, o capacitor e o diodo, a tensão que o capacitor se carrega nesse instante é 5 volts, a própria tensão da fonte. Para o próximo semiciclo, né, esse intervalo onde a tensão da entrada agora é menos 5, o capacitor não vai perder carga, então ele vai permanecer com os 5 volts. Então a gente vai considerar os 5 volts aqui na malha. Então o que acontece nessa condição? Você vai ter aqui uma fonte com mais 5 volts aqui nesse lado, né? E se a gente subir a malha, aqui vai ter menos 5 volts, menos 5 vai dar 10 volts aqui em VO negativo, né? Então 10 volts negativo nesse ponto. Então, como acontece nos grampeadores, sempre haverá o deslocamento da forma de onda. A amplitude permanece a mesma. Então, repetindo os passos, inicialmente o capacitor vai ter carga nula, então ele vai se considerar como curto-circuito. E quando o diodo conduz, eu verifico então qual que é a tensão, que no caso aqui são os 5 volts, né? Devido à malha entre a fonte, o capacitor e o diodo, considerando o diodo ideal. O capacitor, então, quando o diodo se bloqueia, vai se manter com aquele nível de tensão, e aí então haverá apenas um deslocamento da forma de onda. Não tem mais a onda ceifada, apenas desloca. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho uma etapa inicial, tenho um transitório inicial aqui nesse início, né? Aqui no início. Por quê? O que está acontecendo nesse circuito? Vamos observar. Eu tenho aqui que sempre considerar o ponto que o diodo entra em condução para definir qual é a carga, qual é a tensão do capacitor, né? Então eu tenho que verificar isso. Bom, no primeiro momento eu estou aplicando 10 volts. Se o capacitor está descarregado inicialmente, então ele é considerado um curto-circuito. E nesse ponto aqui o diodo bloqueia. Logo tem os 10 volts aqui na saída, né? Não tem influência dos 5 volts aqui dessa fonte. Então, por isso que tem esses 10 volts aqui no primeiro início. A segunda etapa, então, quando a tensão agora é menos 20 volts, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, o diodo entrando em condução, certo? O que vai fazer com que a tensão de saída assuma o valor de 5 volts. Então, que é exatamente esse ponto aqui. Bom, se o diodo entrou em condução, eu tenho uma malha aqui nesse ponto, né? Nessa malha aqui. E é essa malha que eu utilizo para definir qual que vai ser a tensão do capacitor. Então eu vou fazer o seguinte agora, então, vamos analisar a equação. Eu vou ter então, saindo da fonte, mais 20 volts, mais 5 volts, aqui é 0 no diodo,
menos VC igual a zero. Então, eu coloquei os três elementos, a tensão da fonte, a tensão constante de 5 volts, menos a tensão do capacitor, o que vai me dar uma tensão igual a 25 volts. A soma dessas duas tensões aqui. Então, para a próxima, e sempre lembrando, né, aqui é importante também verificar, definir a tensão, o nível de tensão do capacitor. O que eu faço agora para conferir? Eu vou verificar, vou fechar a malha. Sobe 20, sobe mais 5, 25. Tem que cair 25, porque chegando nesse ponto aqui novamente tem que ser igual a zero a tensão. E aí eu vou seguir para a próxima etapa. Onde a tensão de entrada passa a ser 10 volts, que seria, não é exatamente agora a etapa 1, porque na etapa 1 o capacitor estava com a tensão nula. Agora, a etapa 3, que seria então agora como vai começar a repetir a partir disso, a tensão está fixa em 25 volts. Então o que acontece agora? Se eu estou colocando 10 volts aqui, na fonte VI, tenho 10 volts. O meu diodo bloqueia. Então eu faço 10 mais 25, tensão da saída 35 volts. Então a tensão de saída é VI mais 25 volts, que é a tensão que permanece constante nesse capacitor. Então novamente, a amplitude final aqui está de 5 volts a 35. Tem essa faixa aqui. Então tem 35 volts aqui, exatamente os 30... desculpa, 35 é o pico, né? 35 a 5, que dá 30 volts, exatamente os mesmos 30 volts da tensão de entrada que nós tínhamos então. Bom, e agora a pergunta é qual desses dois circuitos, circuito 1 e circuito 2, que vai reproduzir a tensão de saída conforme esse gráfico. Bom, no circuito 1, eu tenho então no início 10 volts aqui na fonte e tenho o capacitor em curto-circuito. O que vai fazer com que a tensão de entrada, VI, 10 volts, esteja na saída. Bom, como aqui a saída é 5 volts, logo esse circuito já não vai atender ao requisito. E além do mais, quando tiver menos 10 volts aqui, não vai polarizar. Então, esse diodo nunca polariza, então ele não atende ao requisito. Verificando o circuito 2, então, esse circuito 2 é o circuito correto. Quando a tensão de entrada for igual a 10 volts, o diodo vai polarizar diretamente, o capacitor aqui inicialmente está com 0, então a tensão de saída vai ser 5 volts. Obviamente, nesse caso, atendendo a primeira parcela aqui. Então, nesse caso, eu vou determinar a tensão do meu capacitor. Bom, se eu tenho 10 volts aqui, eu vou fazer a malha, então sobe 10 volts, tenho a tensão do capacitor aqui e tenho a queda de tensão de 5 volts. Então, sobe 10 menos 5, sobrou 5 volts para o capacitor. Então, o capacitor está carregado, nesse caso, com 5 volts. Quando a tensão passa a ser menos 10, então eu tenho um menos aqui e o mais aqui, 10 volts, o que a gente vai ter então? O diodo vai estar bloqueado e a tensão de saída vai ser o quê? Se está bloqueado, então esse ramo aqui esquece ele, né? Tensão de saída VO está aqui, menos 5, né? Então passo do menos para o mais, a 5 volts, menos para o mais 10 volts, 15 volts, só que eu estou com polaridade invertida. Logo, vou ter na saída a tensão de 15 volts negativo, então. Pessoal, aqui então a principal referência desse material foi disponibilizado aí para vocês, o Dispositivos Eletrônicos, Teorias e Circuitos, do Robert Boylestad. Vocês conseguem ter acesso a ele aí facilmente. E se tiverem alguma dúvida, então mandem um print do PowerPoint que eu vou disponibilizar também para vocês. E podem perguntar, fiquem à vontade. Um abraço a todos.